Fala galera, professor Alan Gestão aqui e a aula de hoje é sobre os setores da economia. Uma aula que faz parte do curso de Fundamentos da Administração, aonde você vai ter esse tópico que muitas vezes é cobrado em concursos. Lembrando que esse material que você está vendo aqui, a gente vai construir ele na sua frente, tá? Ele tá aqui tela em branco, ou melhor, em preto agora, né? Mas ele tem também aí a parte em texto para você estudar e tem também alguns exercícios para você fazer, tá? Aí você fala, Alan, como que eu consigo ter acesso a isso? Bom, aqui no YouTube, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, é gratuito o vídeo para você estudar numa boa. Alan, eu quero esse material, eu quero exercícios, eu quero trabalhar, estudar com você. Então vem para o ADM Academy, que é a nossa área de membros, onde você pode estar ali estudando comigo, tendo acesso a esse material e de todas as outras aulas que você vê no canal do YouTube, além de aulas que não estão disponíveis gratuitamente no YouTube, mas estão apenas no ADM Academy. Beleza? Legal? Dito isso, vamos começar então a entender. Vamos lá. Setores da economia. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando se fala de setores da economia, se você for pesquisar, você pode encontrar algo falando sobre o setor primário, secundário e terciário. Mas você também pode encontrar algo falando sobre primeiro, segundo e terceiro setor. Afinal de contas, qual é o que eu devo me focar? Bom, na verdade, os dois estão certos porque estão falando dos setores da economia, só que de uma perspectiva de classificação diferente. Então, se eu for aqui para a tela novamente, olha só, eu vou colocar aqui para você uma classificação. E aí eu preciso te dizer que do ponto da classificação existe a classificação quanto à atividade, bem como existe a classificação quanto à instituição, classificação institucional ou do agente institucional. Como assim? Veja, tem duas formas de tratar o assunto. Eu posso olhar para os setores da economia, classificando com base no que é feito na economia, na atividade, ou eu posso classificar os setores da economia conforme quem atua na economia, ou seja, conforme a instituição, o agente institucional. Você vai entender isso melhor agora. Voltando aí para a tela, veja bem. Quanto à atividade, eu posso classificar em primária, secundária e terciária. Ou primário, secundário e terciário, tá? Já quanto à institucional, eu posso classificar como primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, certo? Vamos entender melhor isso aí. Quando eu falo de atividade primária, eu estou dizendo de extração e coleta. Ora, extração e coleta de quê? De recursos naturais. Então veja, na economia existe o setor que vai extrair recursos minerais da natureza. Recursos naturais da natureza, aliás, tá? Então, por exemplo, quando que acontece essa extração? Como é que é essa atividade de extração de recurso natural da natureza? Bom, quando eu vou lá e faço uma pesca, quando eu extraio minerais, né, faço a mineração, extraio da natureza o mineral, ferro, enfim, que tiver de ser. Quando eu faço o trabalho de agricultura, quando eu faço o trabalho de pecuária. Nisso aí, o que eu estou fazendo? Extraindo recursos minerais. Aliás, recursos naturais, beleza? Então, olha aí para a tela. Eu vou escrever aqui para ficar como exemplo. Toda vez que eu faço essa extração de recursos naturais, e aí você tem a pecuária, você tem a pesca, você tem a agricultura, você tem a mineração. Quando eu faço isso, eu estou atuando no setor primário. É o setor que extrai o recurso natural. Agora, tem um setor que vai pegar esse recurso natural extraído e vai transformar em um produto acabado. E aí a gente entra aí no setor secundário, certo? Lembrando que essa é a classificação conforme a atividade, tá? Então, o setor secundário, ele vai ser um setor de transformação. Assim como aqui no primário é extração e coleta de recursos minerais, aqui é a transformação de recursos naturais também. Toda vez eu quero falar
recursos minerais, né? Mas é recursos naturais, tá? Recursos naturais, beleza? Então, aí eu vou te dar um exemplo, tá? Assim como eu te dei aqui o exemplo do primário, vou te dar um exemplo do setor secundário. O que é essa transformação? Ora, se eu transformo matéria-prima em um veículo, o veículo é um produto acabado, faz parte do setor secundário. Se eu transformo matéria-prima, sei lá, o algodão que foi extraído lá e transformo em roupa, isso é o setor secundário. Se eu pego o material que foi extraído, barro, transformo em tijolo para construção civil, e isso também faz parte do setor secundário. Então, olha de novo para cá. No setor primário, aliás, perdão, atividade primária, no que diz respeito ao setor primário, eu extraio o recurso mineral. No setor secundário, eu pego este recurso mineral e natural e transformo em um produto. Esse é o setor secundário. E quem normalmente faz isso são as indústrias que fazem essa modificação, fábricas, né? E aí você vai ter essa transformação, essa atuação na economia com base nessa transformação. Beleza? O que nos leva ao setor terciário. E aí o que eu encontro no setor terciário? Aí no setor terciário eu vou ter os serviços e eu vou ter os produtos, certo? Então, olha só, aí eu vou te dar um exemplo logo e vou terminar essa parte aqui. Exemplo, transporte é um serviço, saúde também, serviços públicos também. Essa troca, né, esse comércio é o que caracteriza o setor terciário. Então, para ficar fácil de você entender, olha só. No setor primário ocorre a extração da matéria-prima. No setor secundário ocorre a transformação da matéria-prima em um produto. E no setor terciário ocorre a venda desse produto, o comércio desse produto, ou o comércio de um serviço, né? Ou a troca de serviço por dinheiro. Então você tem o setor primário que extrai, o setor secundário que transforma e o setor terciário que comercializa. Beleza? Essa é a classificação da economia com base nas atividades econômicas. Beleza? Legal. Voltando aí para a tela, agora a gente vai entender primeiro e segundo setor. E na verdade aqui é bem mais fácil. Por quê? Porque agora a minha classificação ela é institucional. Ela é quanto ao agente. O agente é aquele que age na economia. Afinal de contas, eu tenho, por exemplo, uma atividade primária. Lá na outra classificação das atividades. Que extrai os recursos naturais. Coleta os recursos naturais. Essa atividade é feita por um agente. Alguém faz aquilo. Temos a atividade de transformação do produto natural em produto acabado, né? Do recurso natural, matéria-prima em produto acabado, setor secundário. Quem faz isso é alguém, alguém faz isso, né? Alguém faz isso, alguém vai lá e faz essa transformação. Setor terciário, alguém vai lá e vende. Então, existe um agente que vai trabalhar na economia. E essa classificação aqui é com base nesse agente. A primeira classificação quanto ao agente institucional é o primeiro setor. E o primeiro setor diz respeito ao governo, tá? Então, o governo, ele vai prestar serviços essenciais. Aí aqui você vai ter, né? Você vai ter saúde, educação, transporte, serviços que o governo tende a prestar. Outro ponto é o segundo setor. E aqui no segundo setor, você já tem outro agente, que não o governo, mas sim a iniciativa privada. Ou seja, um particular foi lá e resolveu que vai atuar na economia. Ele é o agente. Quem são esses particulares? Ora, aqui eu tenho as empresas. E a de empresa você já tira que é uma indústria, uma pequena, um mercadinho ali da esquina, qualquer um que vise o lucro, tá? Aqui, ó, existe a visão do lucro. Já nós temos também um terceiro agente que chamamos de terceiro setor, que são as organizações não governamentais, as ONGs. Essas organizações, elas não visam lucro, ou seja, elas são sem fins lucrativos. Por isso, elas vão atuar em atividades, vou te dar exemplo aqui. Elas vão atuar em atividades que o primeiro e segundo setor normalmente não atuam. Como, por exemplo, preservação ambiental. Você tem muitas ONGs
que lutam pela questão ambiental, né? O Greenpeace, por exemplo, é uma delas. Você tem ONGs que vão auxiliar comunidades vulneráveis. Você sabe que no mundo tem muitas comunidades que não tem água, que não tem comida, ou o recurso é pouco e essas ONGs levam auxílio para essas pessoas. Você tem projetos de inclusão social, você tem ONGs que atuam num trabalho de certa forma social, que não visam lucro, querem fazer algo que talvez o governo não consiga fazer na sua totalidade. E nem a iniciativa privada, porque a iniciativa privada vai querer o lucro, então ela não vai trabalhar naquilo que não dá lucro, certo? Então, você tem essas duas classificações aí, tá? A classificação quanto à atividade, que a gente chama de primário, secundário e terciário, e a classificação quanto ao agente institucional, quanto à instituição, que é primeiro setor, governo, segundo setor, iniciativa privada e terceiro setor, as organizações não governamentais. Dito isto, agora você já sabe o que é primeiro, segundo e terceiro setor, setor primário, secundário e terciário, quais são os setores da economia. E olhe para a tela mais uma vez, olha aí na tela. Lembrando que esse material ele vai ser composto de um texto para você estudar, exercícios e o gabarito também você vai encontrar aqui no final, beleza? Legal? Tranquilo? Como eu faço para ter acesso a esse material, professor? Lembre-se mais uma vez, para ter acesso a esse material, você precisa estudar comigo no ADM Academy. Se você não faz parte, vê se tem um link em algum lugar aí, embaixo do vídeo, na descrição, em algum lugar, e entre. Se você está assistindo esse vídeo dentro do ADM Academy, seja bem-vindo, você pode baixar esse material para você estudar. A gente se encontra numa próxima aula.